Bom, esse é o nosso nono webinar. Para quem acompanhou, nos acompanhou no período da pandemia, no período da pandemia foi muito rico, foi um período muito intenso para a gente, até por uma questão da dificuldade, né? Primeiro pela dificuldade da gente conseguir se encontrar pessoalmente. Alguns de vocês talvez já tenham ido nos nossos eventos presenciais. De 2015 até mais ou menos 2018, nós realizamos 6 eventos presenciais, muito bacana. Aliás, muita saudade de vê-los pessoalmente, teremos oportunidade em breve. Depois disso veio a pandemia, a gente começou a fazer online, sempre com um público bem interessante, alguns conteúdos muito relevantes. Passamos o final do ano passado naquela, né, a crise, volta, não volta, volta, não volta. Decidimos fazer mais um evento agora e, em breve, como eu disse, nós teremos um evento presencial. Já fiquem aí de antemão, que vai ser muito, muito bacana. Para quem não me conhece, meu nome é Sebastião de Oliveira, eu sou diretor da Oliveira Campos Consultoria. Já tenho uma atuação na área jurídica, especificamente, há 20 anos. Aliás, a Oliveira Campos Consultoria, o ano passado, fez 20 anos. Passamos já por poucas e boas, ou muitas e boas, e outras nem tão boas assim. Estamos, nesse ano, fazendo essa comemoração e vocês, desde já, estão convidados. Eu venho de uma formação inicialmente em marketing, depois eu fui para psicologia, depois eu fui para administração, e eu gosto de falar isso até porque tem bastante a ver com o tema que a gente vai tratar hoje. Nós vamos falar hoje de conflito no topo, ou seja, como é que os sócios, de alguma forma, se organizam para conduzir o escritório. E isso não é uma tarefa puramente técnica, não é um manual de administração que você pega, segue e isso funciona. Tem uma boa dose de estratégia, formatação, etc., mas também uma boa dose de psicologia nisso tudo. Durante muito tempo, lá, eu lembro meu chefe, lá na outra consultoria, há 20 anos, ele falava assim, é melhor você ter uma estratégia medianamente formulada, mas as pessoas muito engajadas nela, do que você ter uma estratégia genial que as pessoas não compram. Isso sempre ficou bastante marcado para mim. E parece meio óbvio, mas muitas vezes a gente fica muito mais preocupado com o conteúdo das decisões em si e menos com a forma, e menos trazer as pessoas juntos a essa decisão. Estou falando isso nesse contexto, já para começar a falar um pouco do nosso assunto e falar da importância do aspecto pessoal no contexto das decisões estratégicas. Nós já atendemos mais ou menos 70 escritórios de advocacia, alguns deles estão aí, não se zanguem se algum de vocês não se virem representados aí, é simplesmente porque a gente não consegue colocar todos, mas só para dizer para vocês que a gente tem uma experiência significativa na área e é com base nessa experiência que nós vamos trazer hoje o conhecimento para vocês, tá? Trazer uma série de experiências para vocês. Nós temos uma atuação bem ampla, são 3 aspectos fundamentais que a gente trabalha fortemente. Primeiro deles, a gestão estratégica, entenda-se, o escritório hoje tem uma determinada formatação, uma determinada abrangência. Como é que eu quero que esse escritório esteja daqui a 3, 4, 5 anos? Aliás, hoje em dia, quando você fala em planejamento estratégico, é quase impossível você falar em 5 anos. 3 já está de bom tamanho e as pessoas já não se entendem muito com 3. Mas, então, como é que você fala do escritório em 3 anos e como é que você formula projetos, implanta projetos para que esse futuro, de fato, aconteça como você está pensando, né? A gente costuma dizer, formular um plano estratégico já não é tão simples, mas fazê-lo acontecer na prática é uma tarefa hercúlea. Então, você ter, de fato, uma disciplina estratégica para fazer isso acontecer faz parte também do nosso trabalho. Um segundo bloco, desculpem, a gestão de pessoas, ou seja, tudo que diz respeito a como é que a gente organiza as pessoas, como é que a gente desenvolve as pessoas, como é que a gente seleciona as pessoas, como é que a gente reconhece as pessoas no escritório. São ferramentas que a gente tem, são metodologias que a gente tem, que a gente já implanta há muito tempo nesses escritórios que eu estou falando com vocês. O terceiro bloco, especificamente o marketing jurídico e a prospecção, lembrando sempre, nos escritórios de advocacia, a prospecção é uma questão crítica. Isso porque os advogados não foram preparados, né? Não é disciplina da faculdade você aprender como é que você faz uma apresentação comercial que seja de fato venditiva e não puramente técnica, não faz parte da sua
do rol de matérias, como é que você aborda um cliente, por aí vai. Então, são questões que a gente trabalha fortemente nesse terceiro bloco aí, que é gestão de marketing jurídico e da prospecção. Eu gosto sempre de falar um capítulo à parte aí na nossa atuação. É um programa que a gente desenvolveu, aliás, uma metodologia que a gente desenvolveu. Essa metodologia chama Mais Que Performance. O que é exatamente isso, né? Como é que eu faço para ter um plano de carreira e uma gestão de pessoas no escritório que seja, de fato, meritocrática. Em resumo, é disso que a gente está falando quando a gente fala do Mais Que Performance. Isso, na prática, significa todo o plano de carreira do escritório, desde o estagiário até sócio, quais são os diferentes níveis que existem, como é que ele se desenvolve, quais são os requisitos para isso, né? Como é que ele passa, como é que ele faz o acompanhamento das metas da área, do escritório ou do próprio indivíduo. Aliás, boa parte dos escritórios, infelizmente, não tem praticamente metas, né? Não tem KPIs inteligentes, isso é uma linguagem muito de empresa, e cada vez mais nós consideramos que um escritório ele é exatamente igual a uma empresa, com as suas características próprias, mas exatamente igual. Então, foi com base nisso que a gente desenvolveu a metodologia. Como é que a gente faz a avaliação de desempenho das pessoas? E isso é feito, a avaliação, no nosso caso aqui, é feita completamente online, através desse software que nós desenvolvemos. Consequentemente, como é que a gente remunera, como é que a gente premia as pessoas em função do alcance dessas metas, dessas avaliações de desempenho. Esse cálculo é feito de forma automática, também pelo software do Mais Performance e pelo aplicativo. Vocês estão vendo aí à direita o celular, é porque justamente essa aplicação, essa ferramenta, ela tem na sua versão desktop e ela tem na sua versão aplicativo, ou seja, você faz todo o controle do plano de carreira do escritório em qualquer lugar que você estiver a partir do seu celular. Vale a pena conferir. Quem tiver interesse, pode mandar uma mensagem no chat, depois a gente pode marcar alguma conversa específica para tratar disso. No final de tudo isso, nós temos uma série de informações sobre desempenho das áreas do escritório e das pessoas, de tal forma que eu possa criar planos de desenvolvimento para as pessoas, para que elas possam alcançar desempenhos superiores. Isso tudo é, então, o Mais Que Performance, uma metodologia, um sistema que nós desenvolvemos e que já temos aí mais de 20 escritórios que o utilizam. Vamos lá. Caminhando, então, para os nossos recados finais e para a gente entrar aí no conteúdo específico do nosso programa de hoje, eu chamo a atenção, quando vocês quiserem, sintam-se completamente à vontade para colocar qualquer tipo de questionamento no chat, né? Fernando, meu sócio, vai estar coordenando aí o chat, quiserem interagir, fiquem à vontade. Eu peço sempre para deixarem o microfone aí off, justamente para não interferir, né? Nós estamos gravando, como eu disse anteriormente, nós estamos gravando essa apresentação, então depois vocês têm também uma oportunidade de compartilhar com outras pessoas, de assistirem novamente e por aí vai. Aliás, peço sempre que compartilhem, participem das nossas redes lá, nosso Instagram, nosso LinkedIn, depois o Messias, nosso coordenador de marketing, vai colocar aí no chat para vocês também. Então, conectem-se conosco, sempre tem conteúdos bastante interessantes lá para todos vocês. Gostaria de já fazer um semi-spoiler aqui, gostaria de falar para vocês, agendem o dia 9 de agosto, às 18 horas. Por quê? Porque vocês vão saber agora no começo de julho, né? Nós temos um evento presencial que é um marco muito importante para nós, né? É um momento muito importante, tem lá uma publicação nossa muito significativa e que vai contribuir muito com o mercado, com os escritórios que estiverem lá. Então, vocês vão receber aí, através das nossas mídias sociais, do e-mail marketing, etc., no início de julho, essa publicação, e vai ser muito bacana. Reserve aí, dia 9 de agosto, às 18 horas. Vamos lá. A partir daqui, então, eu quero entrar junto com vocês. Eu vou, de tempos em tempos, só dando um pequeno break para tomar um pouco de água. Fiquem à vontade para fazer o mesmo e eu retomo em seguida. Vamos lá. Então, tema nosso de hoje, conflito no topo, o que fazer quando os sócios do escritório não se entendem? Primeiramente, por que esse tema?
Nos últimos anos, a gente tem percebido, nós temos sido procurados por uma série de escritórios de advocacia com muitas dificuldades no entrosamento e na gestão central, no entrosamento entre seus sócios, na gestão central do escritório. O que significa isso na prática? Sócios que não se entendem, sócios que não se entendem e acabam levando à ruptura do escritório, sócios que não conseguem evoluir nas suas discussões de condução do escritório e por aí vai. Eu devo dizer para vocês, nos últimos 5 anos, pelo menos uns 5 escritórios com questões muito sérias com relação a esse tema. Foi exatamente por conta disso que a gente escolheu tratar isso juntamente com vocês para trazer alguns princípios fundamentais, algumas formas de vocês lidarem melhor com essa questão no escritório, na banca que vocês atuam, que vocês fazem a gestão e por aí vai. Vamos lá. Primeiramente, e talvez vocês já tenham passado por isso, eu queria reforçar aqui a importância desse tema. Afinal de contas, né? Por que isso é tão importante? Por que o bom relacionamento, o bom entrosamento do sócio é uma coisa absolutamente vital para a sua banca? Primeiro, porque quando isso não existe, você tem, de fato, uma demora na realização, na implantação dos projetos muito significativa. Só um dado aí para vocês, eu falei ainda há pouco da política de gestão de pessoas, mais performance, só para vocês terem uma ideia, a formulação de uma política como essa, normalmente ela toma de 4 a 6 meses, claro que isso depende do escritório, enfim, mas mais ou menos isso. Devo dizer para vocês que existem escritórios que a gente toma 1 ano e meio para conseguir formular essa política. O que acontece? Quando a gente começa a fazer essa formulação, na verdade, as discussões entre os sócios elas nunca terminam. E não terminam por quê? Porque, na verdade, eles não estão discutindo a política de gestão de pessoas. Eles estão discutindo outras coisas que não ou que não são muito bem resolvidas entre eles. Né? Então, assim, é diferente. Não é uma questão da política. É uma questão que eles não têm um entendimento consensual, eles não têm uma facilidade de lidar ou de decidir como já deveriam ter em função de projetos anteriores. E em muitos escritórios que a gente já atuou, os investimentos não geram resultado. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, um determinado sócio, ali num rompante, começa a investir numa determinada área sem pensar muito. E ele começa achando que isso vai dar resultado rápido, não planeja direito, não discute isso bem com outro sócio, começa o investimento e para o investimento. Por quê? Porque ele começa a perceber que não vai dar tanto resultado como ele previa. Como ele para o investimento, ele não espera o tempo, esse investimento não matura, que a gente fala. Se não matura, ele vira despesa. Ora, certamente, se a decisão fosse melhor tomada, se tivesse um acordo de sócio melhor, certamente a gente poderia prever que o tempo de investimento era maior e que eu tenho que fazê-lo maior para que, de fato, o retorno aconteça. Ou não fazer. Né? Ou não fazer, que é uma possibilidade sem dúvida nenhuma. Muitos desses escritórios que não têm esse bom acordo de sócio, você tem uma grande desmotivação das pessoas. Entenda-se, muitos desses escritórios, cada hora tem um projeto diferente. Cada hora eles demandam uma coisa da sua equipe. O que acontece é que as equipes, os coordenadores, os advogados, ficam extremamente saturados desse vai e vem, desses projetos, não veem resultados desses projetos e, consequentemente, se sentem extremamente desmotivados. Só para vocês terem uma ideia, o escritório que a gente atuou um bom tempo, eles começaram a implantar lá um novo sistema e pararam a implantação desse novo sistema no meio. Por quê? Porque perderam o fôlego na implantação, porque os sócios não estavam muito bem convencidos daquela implantação. O problema é que, nesse meio tempo, os advogados, as demais pessoas do escritório já tinham tomado um tempo muito grande, já tinham investido um tempo muito grande naquilo. E a sensação de frustração foi absolutamente enorme, o que é péssimo para a cultura do escritório, para toda a sua realização. Tudo isso que eu estou falando para vocês, por óbvio, gera, sem dúvida nenhuma, uma perda de dinheiro muito grande. Tudo isso gera um desperdício muito grande. Tudo isso é muito caro para o escritório. Por isso que a gente, de novo, estou falando que a gente escolheu
esse tema, porque, de fato, ele é muito penoso para aqueles escritórios que não tomam os devidos cuidados na gestão da sua sociedade principal. Vamos falar mais sobre isso ao longo da minha apresentação. Quando os escritórios nos procuram com algumas dificuldades ou com algumas questões na sociedade, eu digo para vocês que o mais comum é que eles vêm até nós assinalando algumas dificuldades que eles têm de entendimento entre sócios. Algumas dificuldades comuns como essas aqui. Ó. Por exemplo, eles têm lá na sociedade uma divergência muito grande em quais áreas investir. Um sócio quer que coloque trabalhista, o outro sócio não quer que coloque trabalhista, o outro acha que a gente tem que ter uma área civil mais massificada, o outro fala que não é o nosso negócio, e assim vai. Da mesma forma, muitas vezes esses escritórios têm uma dificuldade muito grande de formatar um modelo de remuneração de sócios em que todos, ou a maior parte deles, consigam apoiar, que todos eles tenham um consenso. Outras vezes, eles têm dificuldade. Quem é que vai contratar? Né? Que tipo de pessoa a gente vai contratar? Que tipo de pessoa a gente deveria alçar uma posição de sócio? Quais são aquelas pessoas que a gente deveria demitir? Aliás, eu sempre, quem já me conhece há um tempo, deve lembrar que eu sempre brinco da história do Zé, né? Assim, o Zé, com todo respeito a se tem alguém na sala chamado Zé, mas é só porque é o nome mais comum. Em um escritório que a gente já atuou bem um tempo no passado, tinha lá um Zé. E vira e mexe tinham questões com relação ao Zé. Né? Então, no mês eu chegava lá, e aí, como é que está o Zé? O Zé é péssimo. A gente está prestes a desligar o Zé, não vai ter jeito, a gente vai desligar o Zé. Nossa, que pena, que chato. E assim seguia. Depois de 4, 5, 6 meses eu estava no escritório, e aí o que aconteceu com o Zé? Não, o Zé é espetacular, o Zé é ótimo. Ah, é? Nossa, melhorou, que coisa, fantástico. Aí passavam 6, 8 meses, voltava a conversa. Mas e o Zé? O Zé, eu acho que não vai passar desse mês. E assim foi. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Os sócios têm uma dificuldade de ter um panorama mais objetivo do que fazer com relação às pessoas do escritório. Essas são apenas algumas das questões que são comuns os sócios nos relatarem, né, quando eles têm aí uma dificuldade de entendimento do sócio. Todas essas questões, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que elas remetem, na verdade, a algumas questões que são mais profundas, que não são aparentes, assim como eu estou colocando. Exemplo prático. Muitas vezes esses desentendimentos têm as suas raízes em valores e crenças que são diferentes entre os sócios. Vou comentar bastante sobre isso mais à frente, por isso que eu não vou estender aqui. Outras vezes, os sócios, de fato, têm visões de negócio que não estão muito bem compartilhadas entre todos eles. Outras vezes ainda, esses sócios não possuem um acordo de sócios bem selado. E aqui eu não falo só um acordo de sócio jurídico, vou falar sobre isso com vocês também. Ou muitas vezes ainda, esses sócios simplesmente eles não sabem como conversar, eles não sabem como se organizar para tomarem as melhores decisões. Todas essas questões que eu estou falando com vocês de mais profundas aqui, são exatamente as questões que eu quero tratar com vocês hoje. Tá? Então, como é que a gente consegue, de fato, fazer com que os sócios estejam em sintonia e tomem as melhores decisões junto na sociedade? Mais um pouquinho de água aqui, quem estiver tomando seu vinho pode abastecer a taça aí e eu já retomo. Eu costumo dizer que na gestão desse entendimento da sociedade, do entendimento entre sócios, tem 3 aspectos que eu julgo que são muito importantes, 3 princípios que eu julgo que são muito importantes. Primeiro deles, para mim, quando não se concorda no atacado, briga-se muito no varejo. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes os sócios estão brigando, não é por aquela coisinha, não é por aquele detalhe, mas de fato porque eles não discutiram coisas maiores, um plano maior para o escritório para o longo prazo. E aí eles ficam discutindo toda hora uma ou outra coisinha. Então, princípio básico, não se concorda no atacado, briga-se muito no varejo. Segundo, para quem não tem aí, hoje em dia, falar em Karl Marx é uma coisa meio perigosa, é comunista e tal, não é nada de comunista, não, é só que a frase é boa mesmo.
né? O Marx dizia, o conflito é o motor da história. Por que eu gosto e coloco isso aqui? Porque o que a gente procura não é um grupo de sócios onde todos os seus membros sejam carneirinhos e pensem exatamente igual, mas que você tenha divergências que sejam contributivas para o negócio, que isso faça o escritório se movimentar. É nesse sentido que eu estou colocando aqui. E quando a gente fala de equacionar ou lidar com essas divergências, o terceiro aspecto é a forma é tão importante quanto o conteúdo. Ou seja, a forma como eu lido com a divergência é tão importante quanto a divergência em si, né? E aí, esses aspectos eu vou tratar em seguida aqui com vocês. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer para vocês e é isso que nós vamos tratar daqui até o final da nossa apresentação, tem alguns aspectos relacionados ao conteúdo das decisões centrais que são importantes serem tomadas pelos sócios, são importantes serem enfrentadas pelo sócio, né? Eles precisam decidir, precisam deliberar sobre isso, e, ao mesmo tempo, tem uma forma de se fazer isso, que é o como se decidir, de tal forma que você consiga os ganhos que você pretende conseguir, pretende alcançar com essas definições que eu estou falando para vocês. Quando eu falo do conteúdo, eu falo, então, daqueles três aspectos, da visão de negócio, da carta de valores, do acordo de sócio, que é o que eu estou querendo dizer, vocês, sócios, se concentrarem naquilo que, de fato, é muito relevante para o escritório. Não na coisinha, mas nas decisões, nos assuntos estratégicos para o escritório. Vamos lá começar pelo começo, na questão, então, do conteúdo. Uma das coisas mais importantes, e eu falo bastante isso aqui para quem está pensando em criar um plano de prospecção no escritório, para quem está querendo criar um planejamento de longo prazo para o escritório, para quem está pensando em fazer algum tipo de fusão com outro escritório, esse é um capítulo absolutamente essencial. Ou seja, o que é o meu escritório? Qual é o DNA do meu escritório? Quando eu falo disso, eu estou falando da visão de negócios do meu escritório. Essa visão de negócio engloba alguns aspectos que são muito importantes serem consensados junto com todos os sócios, com todos os gestores do seu escritório. Primeiro deles, por motivos óbvios, quais são as áreas macro de expertise do escritório? Nós somos tributaristas, nós somos trabalhistas, nós somos civil, nós somos empresarial. Quais são essas grandes áreas do escritório? Segundo aspecto, ainda dentro dessa área, dentro dessas áreas, quais são as nossas melhores contribuições? Poxa, quando eu falo que eu atuo na área civil, isso é um universo bastante grande. Mas o que de fato eu faço com muita maestria? O que eu tenho uma atuação distintiva? É muito importante vocês saberem reconhecer isso dentro do escritório. Não quer dizer, obviamente, que nós vamos fazer somente isso, mas é importante, inclusive, para que vocês consigam vender com mais propriedade do escritório, falar do escritório com mais propriedade, saber quais são essas contribuições específicas. Muitas vezes é importante vocês definirem ou terem clareza que tipo de segmento de mercado, que tipo de setor econômico vocês são mais relevantes. Às vezes não é o setor econômico, às vezes é um tipo de cliente. Exemplo prático, às vezes um escritório ele é muito bom para tratar com empresas de dono. Isso é muito comum, aliás. Outras vezes ele é muito bom para tratar com grandes multinacionais. Cada uma dessas segmentações, cada uma desses compartimentos, vamos dizer assim, tem uma séria implicação para o tipo de profissional que a gente vai ter, para a abordagem que a gente vai fazer no mercado, em última instância, para aquilo que nós somos, né? Aquilo que a gente quer expor para o mercado como um todo. Isso tudo certamente vai levar vocês a fazer uma certa resenha, um certo resumo de quais são os cases de sucesso de vocês. Um exercício que a gente costuma fazer nos escritórios é relacionar nos últimos 5, 6, 10 anos do escritório, naturalmente para aqueles escritórios que têm essa vida, vamos dizer assim, que tem esse histórico de atuação, quais foram os cases de maior sucesso? No que a gente fez um golaço, né, como a gente costuma dizer? Muitas vezes, quando a gente começa a falar sobre isso, os escritórios eles começam a vasculhar e acabam lembrando de coisas, de cases que eles não lembravam anteriormente. Isso é muito importante, isso é um ativo do escritório. Isso precisa estar na ponta da língua do escritório. Isso faz parte da vocação do escritório. Agora, por que isso tudo é importante quando eu estou falando com vocês do acordo, né?
dos sócios conseguirem pensar de uma forma mais convergente. Ora, primeiro, porque isso evita a perda do foco, isso evita a sedução das oportunidades. O que significa isso? Quando um escritório começa a crescer, é aí que ele tem a maior chance de risco de se perder no seu crescimento. Porque ele sempre foi muito bom em cobrança, recuperação de crédito, e aí ele começa a crescer. Quando ele começa a crescer, um cliente fala para ele, poxa, você não pega a minha área trabalhista também? Ele fala, claro que pega a sua área trabalhista, só que ele não tem vocação nenhuma para a área trabalhista. E aí ele começa a fazer um trabalho mais ou menos. Aí ele começa a fazer um puxadinho, ele começa a fugir do seu eixo principal. Eu não estou querendo dizer, obviamente, que ele não possa vir a ter uma área trabalhista, mas que ele se estruture e coloque isso no foco, que isso não fique simplesmente uma coisinha a mais ali para ganhar um dinheiro momentâneo. Esse é o pior arranjo para o escritório. Sem dúvida nenhuma, quando você tem esse DNA muito bem definido, é mais fácil de você direcionar os investimentos do seu negócio. Nós temos um caso agora, por exemplo, aliás, um grande escritório, cliente nosso, grande parceiro nosso, que ele tem lá várias áreas, mas o principal dele sempre foi o previdenciário. E o que aconteceu nos últimos anos, ele foi ali muito tentado e muito seduzido a ter também o trabalhista, a ter também o civil e por aí vai. E investiu muito tempo nessas áreas. E quando ele percebeu, ele estava deixando de investir naquilo que era mais importante, que era exatamente o previdenciário. Então, foi um choque quando ele se deu conta disso, e aí ele começou a mudar e voltou a crescer num ritmo bastante acelerado, e por aí vai. Segundo aspecto fundamental, aí, quando a gente fala de conteúdos estratégicos a serem definidos, a gente fala da definição dos valores do escritório. Ora, quando um escritório é muito pequeno, ele tem lá um sócio, dois sócios, 2, 3, 4 advogados, a gente costuma dizer que esses advogados assimilam os valores do escritório quase que por osmose, pelo contato ali cotidiano. Quando o escritório passa a ter 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas, é muito arriscado e é muito comum que esses valores se percam. E aí existe um trabalho fundamental dos sócios que eles devem fazer para se consolidar esses valores entre os próprios sócios e entre as demais pessoas. Quando eu falo consolidar esses valores, eu estou falando nesse ciclo aí, nesse redemoinho que vocês estão vendo aí. Primeira coisa, explicitar. Ter uma carta de valores. E, por favor, não é uma carta de valores para colocar no site. Às vezes o sócio fala assim, não, a gente precisa criar mesmo para colocar no site. Valores não, até pode, deve colocar no site, mas não é para isso. Os valores são para ser exercitados, para direcionar nosso comportamento, nossa conduta interna. Então, primeira coisa, explicitar. Quais são? Segundo aspecto, não basta eu falar, eu sou honesto, nós somos honestos. Aliás, eu nunca vi alguém falar que é desonesto. Mas é importante eu falar o que significa, quais são os comportamentos visíveis que traduzem essa minha honestidade no ambiente de negócio, no ambiente do meu escritório. Terceiro aspecto, sem dúvida nenhuma, eu preciso exercer essa minha honestidade, exercer essa minha carta de valores nas minhas decisões junto com o sócio, junto com os demais advogados, junto com as demais pessoas. E, por fim, eu preciso divulgar essa carta para todo o escritório, a todo momento, nas diferentes formas, de tal forma que isso se perpetue. Por que isso é importante no acordo entre os sócios, na forma como eles fazem a gestão? Por exemplo, porque evita que a gente faça a contratação de pessoas que estejam, que eu coloquei aqui, muito fora. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala, não tem nada a ver com nossos valores? Se você tem essa carta de valores muito bem definida, você, então, tem um risco muito menor disso acontecer. Os valores nos ajudam muito a tomar decisões críticas, de uma forma mais acertada. Vou dar um exemplo prático para vocês. Você tem lá aquele cliente de vocês que é um cliente bacana, ele tem trazido grandes casos para vocês, ele paga um valor substancial, um ótimo cliente, só tem um problema. Ele é absolutamente desonesto. Ele tem valores que são valores muito contrários àquilo que vocês fazem. O que vocês decidem? Eu estou falando isso e essa provocação
Porque se você tem uma carta de valores que ela é muito sedimentada, se você tem um código de valores muito sedimentado, essa decisão ela é mais fácil de você tomar, ela é mais certeira de você tomar. Sem dúvida nenhuma, essa carta de valores que eu estou falando para vocês, ela serve de guia para todos os comportamentos de todas as pessoas dentro do escritório, né? Então, daí a importância dela para os sócios e para todas as demais pessoas que vocês têm aí. Terceiro aspecto que a gente fala que é fundamental quando a gente coloca aí dos sócios se entenderem, dos sócios fazerem uma gestão em que eles se entendem e conduzem o escritório de uma forma mais convergente, vamos dizer assim. É a criação de um acordo de sócios. Mais um pouquinho de água aqui. Quando eu falo no acordo de sócios, é bem provável que vocês já tenham aí pensado naquele documento que vocês têm lá, que cá entre nós, em geral, fica guardado na gaveta, né? E é mais um instrumento jurídico. Não é disso que eu estou falando, embora, obviamente, o aspecto jurídico faça parte do negócio. Mas eu estou falando para vocês que esse acordo ele tem que ser um acordo de negócios e um acordo psicológico entre os sócios. Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo para vocês o seguinte, ó, que esse acordo vai ter aqueles elementos que vocês estão acostumados. Quais são os ativos da sociedade? As reservas, os equipamentos, os prédios, a marca. Quem participa desses ativos? Em que proporção as pessoas participam desses ativos? Como é que elas podem vender? Como é que elas podem comprar esses ativos? Como é que se remuneram os sócios no nosso escritório? Né? Isso faz parte do acordo de sócios da sociedade. E aqui eu abro um parênteses na questão de remuneração dos sócios, porque esse eu digo para vocês, é um dos maiores pontos de divergência, é um dos maiores pontos de atrito entre os sócios. Não por acaso. A remuneração, ela mexe com o senso de valor, ela mexe com o senso de contribuição, ela mexe com o senso de justiça ou injustiça, de transparência, falta de transparência, e por aí vai. Ela também mexe com valores do escritório que são muito importantes. Exemplo prático, alguns escritórios são muito coletivistas, né? O que significa isso? Eles sempre pensam no escritório como um todo, nas contribuições e nas recompensas das pessoas balizadas no escritório como um todo. Outras sociedades pensam de uma forma bastante individualista, ou seja, eu sou remunerado muito em função do meu desempenho específico. Obviamente, não tem nem certo nem errado, mas o que você vai fazer no seu escritório tem que estar muita consonância com o perfil dos valores, do arranjo, dos sócios, daquilo que vocês esperam para o escritório. Quais são os papéis nessa sociedade? O que é um sócio no escritório? Cada lugar, sócio quer dizer uma coisa diferente. Sócio executa trabalho, sócio prospecta, sócio administra, sócio faz tudo isso junto. Né? O que é o papel? Quais são as responsabilidades desse sócio de fato? Sem dúvida nenhuma também, eu estou querendo dizer quais são as regras fundamentais para essa sociedade. Né? Ou seja, quais são as regras? Como é que se comporta um sócio na nossa estrutura? Né? O que aqui é valorizado ou é rechaçado, vamos dizer assim? Como é que a gente decide as coisas aqui? Como é que a gente toma a decisão? Quem pode decidir o quê? Um tempo atrás, nós tivemos um caso, e até bastante emblemático e, de certa forma, triste também. Um sócio, um belo dia, chegou no escritório, né? Ele era lá um dos sócios antigos, né, do escritório. Ele simplesmente chegou no financeiro, foi lá e falou para o financeiro, transfira para mim 150 mil, né, para minha conta tal. O financeiro, né, ele é sócio, né, ele é uma pessoa que tem lá o seu papel importante na sociedade. O financeiro transferiu esse valor para a conta dele. No dia seguinte, obviamente, os outros sócios estavam lá desesperados com isso e preocupados e também pé da vida, vamos ser honestos. Foram conversar com ele e falaram, não, eu estava precisando porque deu um problema na minha casa, não sei o quê, não sei o quê. E foi isso. Parece absurdo o que eu estou falando, mas isso acontece. E isso acontece porque você não tem, porque o escritório não tem regras de governança. Então, abre-se uma margem para que esse tipo de comportamento aconteça. E é óbvio, não preciso dizer que esse tipo de comportamento é extremamente danoso para o escritório. Né? Vira uma casa de ninguém, né? Vira um Manaus sem rumo.
Então, por que é importante esse acordo? E um acordo não só do ponto de vista jurídico. Para você criar uma uniformidade na gestão do escritório, o que significa isso? Um sócio que é de uma área não pode tomar decisões de modo muito diferente de um sócio de uma outra área. Não esqueçam, as áreas podem ser diferentes, mas as pessoas estão no mesmo escritório. Eu não posso criar uma ideia ou uma vontade que todo mundo quer ir trabalhar na área X porque aquele sócio é mais benevolente. Não é essa a ideia, né? Então, quanto mais tiver um código de conduta e uma forma mais próxima de gestão, tanto melhor. Sem dúvida nenhuma, porque um acordo desse muito bem costurado, ele gera um senso de justiça e tranquilidade e permite que o sócio levante de manhã e pense como é que eu vou focar, como é que eu vou gerar negócio, como é que eu vou melhorar a produtividade do nosso trabalho, como é que eu vou atender melhor os nossos clientes, e não ficar o tempo inteiro pensando na sua remuneração, pensando naquilo que ele não concorda daquele acordo de sócio que existe no escritório. Sem dúvida nenhuma, um acordo como esse reduz casos, como eu acabei de falar para vocês, de sócios que tomam essas decisões monocráticas ou abruptas que tanto prejudicam a sociedade de vocês. Mais uma micropausa aqui para a água. Nesse momento, eu falo para vocês o seguinte, quando a gente fala desse conjunto de acordos, da visão compartilhada, da carta de valores, do acordo de sócios, é importante que esses códigos, essas regras, elas estejam claras, né, no papel. É importante que estejam, mas mais importante é que elas estejam, de fato, impregnadas na cabeça e no comportamento das pessoas. E aí, o que eu digo para vocês, a gente entra no nosso segundo capítulo, na segunda parte da nossa apresentação. Como é que eu faço para aquilo não ser simplesmente mais um papel? Como é que eu faço para as pessoas respirarem aquelas decisões e aquele nosso jeito de ser que foi definido anteriormente? Aqui, nós entramos, então, não no conteúdo das decisões em si, mas na forma como a gente toma essas decisões, na forma como a gente leva a cabo essas questões que a gente está falando. E aí tem algumas regrinhas que eu quero trazer para vocês que ajudam e muito vocês terem essa gestão de forma muito mais consensual dentro do escritório em que vocês estão. O que a gente quer, no final das contas, é conseguir um entendimento no nível mais profundo das pessoas, ou seja, o que eu quero é que as pessoas tenham aquele espírito daquele acordo em si, que seja legitimado esse acordo. É disso que a gente está falando. Da mesma forma, eu quero que as pessoas tenham uma relação de confiança melhor, porque elas perceberam que aquelas definições todas, aquelas decisões todas, não foram feitas de cima para baixo, mas com a participação efetiva de todas elas, né? Eu quero, sem dúvida nenhuma, que todas as pessoas percebam que elas podem confiar nas demais pessoas e que aquelas decisões foram tomadas obtendo ou com o apoio das melhores contribuições de todos os sócios no escritório. É disso que eu estou falando. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, nosso segundo capítulo, então, que diz respeito à forma da tomada de decisão. Quando eu falo de tomar decisões relacionadas a temas estratégicos como esse, ou seja, da visão compartilhada, da carta de valores, de acordo de sócios, uma das armadilhas que muitas vezes os sócios caem é não reservarem tempo suficiente para essas discussões. Às vezes, eles trazem lá uma lista de itens, um checklist, e querem fazer votação em cima daquilo para ser práticos e rápidos. Digo para vocês, não funciona. Nós precisamos, de fato, reservar um tempo para a discussão dessas decisões, para a deliberação dessas decisões. Nós precisamos marcar isso com certa antecedência. As pessoas precisam vir preparadas para essa discussão. E aí é muito bacana, quando nós fazemos essas definições junto com os sócios, normalmente nós passamos lá uma série de questões, um pré-work, como a gente costuma dizer, as pessoas se preparam para essa discussão, elas vêm para esse encontro já muito bem planejado, e a partir daí a gente conduz. Então, tempo aqui é fundamental.
O objetivo não é simplesmente chegar na definição de uma carta de valores, não é simplesmente chegar a uma definição de um acordo de sócios, mas é fazer com que as pessoas participem e cheguem a essa definição de uma forma muito consistente, muito bem negociada e por aí vai. Segundo aspecto nesse formato de gestão do grupo de sócios, diz respeito ao que a gente chama aí de espaço psicológico. O que é isso? Traduzindo um pouco mais aí na prática com vocês. As pessoas precisam participar da decisão. Para isso, quem está conduzindo o grupo precisa criar um clima de participação. Existe uma máxima, quando a gente fala de liderança e gestão de grupo, que é o seguinte: quem não participa não se compromete. Não adianta você falar para os demais sócios, o acordo é esse, é esse, é esse. Tudo bem para vocês? Eu falo, tudo bem. Nossa, as pessoas, todo mundo concordou. Não, ninguém concordou com absolutamente nada. Então, tem que ter essa participação efetiva. Eu tenho que instigar essa participação efetiva. Eu tenho que, no mínimo, acatar os pensamentos dissonantes. Nós temos uma falha grave, eu costumo dizer, no nosso currículo, como sócios, como gestores, como profissionais de uma forma geral, que é o seguinte: nós não aprendemos no antigo segundo grau, hoje, sei lá, acho que é o ensino médio, não sei os nomes aí, mudaram tanto, na faculdade, nós não aprendemos o que significa participar. Então, as pessoas confundem, né? Quando eu abro participação, algumas pessoas falam, poxa, mas eu falei e não fizeram aquilo que eu falei que era para ser feito, não seguiram no caminho da minha decisão, da decisão que eu tomaria. Veja, o fato de você participar não significa que as pessoas tenham que te seguir. O fato de participar significa que você vai ser ouvido e considerado. Tem uma diferença, e aí tem um aprendizado no grupo que é muito importante para a maturidade do grupo. E é essa maturidade que leva a decisões melhores no grupo de vocês, no grupo de sócios de vocês. Nessa mesma linha que eu estou falando para vocês, um erro, eu vou até trocar a palavra erro, mas uma tendência comum e não muito boa dentro dos escritórios é tomar a decisão puramente baseada no voto. Aliás, principalmente os escritórios maiores têm muito essa tendência. Então, eu coloco lá um tema e faço uma votação. Por que eu questiono? Porque eu falo para vocês que isso normalmente não é o melhor caminho. Em geral, quando você faz um processo de tomada de decisão via voto, ele é mais rápido e ele é mais prático. Não à toa que ele é muito utilizado. Muitas vezes, ele vai espelhar o poder formal das pessoas que estão naquele grupo. Exemplo prático. Poxa, se tem um sócio que detém 2 vezes mais participação ou cotas na sociedade do que um outro sócio, o voto dele vale 2 vezes. Então, ele faz valer o seu poder ali através daquele voto. Qual é o problema disso? Normalmente, a votação ela esconde ou ela não permite aprofundar os argumentos do porquê que a gente está tomando aquela decisão. Lembrando, é sempre muito importante a decisão em si, mas é tão ou mais importante o porquê dessa decisão. Por que investir nessa área? Por que não investir nessa área? Por que ter esse modelo de remuneração? Por que não ter esse modelo de decisão? E isso no voto, muitas vezes, acaba ficando meio lateral. Né? A gente está mais preocupado em acabar logo o processo e chegar logo ao final e decidir seguir adiante. Pode gerar, sem dúvida nenhuma, e muitas vezes gera, um clima de vencedores e perdedores. Né? Eu faço uma votação, tenho 5 sócios, deu 3 contra 2, consequentemente significa, eu tenho 3 que falaram ganhamos e tem 2 que vão provavelmente jogar contra ou não estão satisfeitos com essa decisão que foi tomada. Claro que eu estou estereotipando, não quer dizer que é só por voto, que o simples fato de ser por voto, que consequentemente as decisões são todas ruins, etc., mas existe uma tendência bastante grande disso acontecer. Qual é a alternativa a isso? O consenso. Essa palavra, eu gosto muito do consenso, mas, infelizmente, ela ficou pessimamente mal representada, mal utilizada, com tanto que os políticos utilizam, né, essa pergunta, o quanto que eles utilizam essa palavra consenso, e utilizam de uma forma bastante equivocada muitas vezes.
Rapidamente, o que é um consenso? Consenso é quando um grupo, com ampla participação dos seus membros, discutem determinado tema, avançam e trazem argumentos, trazem informação livre e abertamente, e chega um certo momento da discussão que todos os membros concordam em apoiar aquela decisão. Não significa que todos eles tomariam aquela mesma decisão se eles estivessem sozinhos, mas eles estão dispostos a apoiar essa decisão. Dá para perceber que isso toma um tempo para você conseguir, mas eu digo para vocês também, quando você consegue isso, e não é nada do outro mundo, o nível de maturidade da sua decisão é muito maior. Em geral, ela toma mais tempo, como eu estou falando agora para vocês, ela força que as diversas pessoas, os diversos sócios, contraponham, tragam informações, tragam argumentos, debatam sobre aquilo que está sendo colocado. Exige, sem dúvida nenhuma, que as pessoas tragam informações. Não adianta eu ficar, com todo respeito, como operador de telemarketing, falando exatamente a mesma coisa que eu falei há 2 minutos atrás. Eu preciso trazer outro argumento, preciso trazer outra informação sobre o meu próprio ponto de vista, e com isso todo mundo ganha. As decisões tendem a ser mais consistentes e eu tendo a fortalecer cada vez mais uma relação de confiança entre as pessoas, porque todo mundo percebe que ninguém ali está querendo ser leviano, ninguém ali está querendo passar por cima do outro. O que todo mundo quer é, de fato, atingir um nível de resposta, um nível de decisão que seja o mais próximo do que é o melhor para aquele grupo, para aquele momento que eles estão. É fácil de perceber que isso exige uma maturidade do grupo e, ao mesmo tempo, ele caminha para levar as pessoas para um nível de maturidade sempre maior. É disso que a gente está falando. Segundo aspecto fundamental, ou último aspecto fundamental, é muito importante que vocês, nos escritórios de vocês, neste processo de ter um grupo de sócios cada vez mais atuando em consenso, cada vez com maior maturidade, cada vez mais com uma atuação convergente, que ele se utilize de recursos como ter outras pessoas de fora que ajudem nesse processo de tomada de decisão. Eu costumo dizer o seguinte, a frase não é minha, nós, em geral, não somos os melhores críticos de nossas próprias ideias. O que significa isso? Quando eu, Sebastião, estou aqui querendo tomar uma decisão sozinho, eu pesquiso, olho, penso um monte de coisa, chega um certo momento que eu chego numa definição, né? Eu falo, nossa, é isso, e vou. E aí, a partir do momento que eu tomo essa decisão ela meio que cola na minha cabeça, e eu tenho uma dificuldade muito grande de desprender dela para ir para um nível mais acertado, mais profundo, olhar sob outros prismas. Isso também é verdadeiro quando você tem um grupo, 2, 3, 4, 5 sócios, que se fecham para tomar uma decisão. É muito importante, é muito benéfico para esse grupo que existam pessoas que não estejam viciadas com aquela definição, que estejam emocionalmente não contaminados com aquela decisão, para poder apoiar esse processo. Nas empresas, principalmente nas de capital aberto, você tem lá as figuras dos conselheiros. Então, você tem o grupo executivo da companhia, mas você tem um conselho que, de alguma forma, fica ali fomentando essa discussão, provocando debate e por aí vai. Os escritórios ainda não têm essa prática no geral, mas é muito importante, e nós já fizemos esse trabalho inúmeras vezes, é muito bacana quando tem alguém de fora que consiga fazer bem esse papel. Claro, quando eu digo alguém de fora, alguém que cumpra determinados requisitos para ocupar esse papel. Primeiro deles, sem dúvida nenhuma, que conheça o negócio de vocês, conheça o mercado de vocês. Só um pouquinho mais da água aqui. Para que, de fato, ele consiga entender o conteúdo da decisão, para que ele consiga apoiar na condução dessa decisão. Sem dúvida nenhuma, é preciso alguém que seja conhecido pelo grupo como eticamente correto. Quando eu digo eticamente correto, é principalmente no sentido de não tomar partido de um ou outro sócio, mas ter um compromisso autêntico, franco, declarado com a sociedade como um todo. Né? É isso que vai fazer, inclusive, com que ele tenha
o respeito e a confiança de todos os sócios, né? É aí que você cria um clima muito propenso a essa maturidade das decisões e por aí vai. Sem dúvida nenhuma, é fundamental que esse conselheiro, esse apoiador, ele tenha ali algumas habilidades de condução de grupos, de mediação de grupos, mediação de decisões, de processos de tomada de decisão. Isso tudo em conjunto pode levar, sem dúvida nenhuma, o escritório de vocês, o grupo de sócios de vocês, a um nível de maturidade de decisão muito diferente e, certamente, muito mais acertado dentro do escritório, que é, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente deseja. Gente, para a gente caminhar aqui para as nossas considerações finais, aí eu abro, inclusive, para algumas perguntas que o Fernando já está me assinalando aqui que aconteceram. Eu gosto de dizer assim, olha, só para a gente fechar esse nosso raciocínio. Conflito no topo, e essa frase não é minha. Brigam os reis, morrem os súditos. O que eu quero dizer com isso? Quando tem muita discussão, muita divergência, muito desentendimento entre os sócios, é muito comum que a operação do escritório sofra muito. É muito comum que você tenha perda de investimento, perda de energia, perda de bons profissionais, perda de talentos, perda de clientes e por aí vai. Mas também é verdadeiro que os próprios reis e os próprios escritórios sofram muito, não só as pessoas que estão embaixo, mas os próprios sócios sofram bastante com relação a isso. Para que isso não aconteça, que é o que a gente vem falando na apresentação inteira, é muito importante que vocês tenham uma agenda estratégica no escritório. É preciso que todos os anos os escritórios, os sócios do escritório, parem para tomar decisões, para rediscutir, por exemplo, o planejamento estratégico da firma. Parem para rever o acordo de sócio, parem para rever o plano de remuneração, parem para rever os valores do escritório. Isso é a base, né, do que vai dar consenso ou não entre aqueles sócios. Da mesma forma, é absolutamente fundamental que vocês, como sócios do escritório, invistam, sem dúvida nenhuma, em aprimorar o relacionamento e a capacidade de tomada de decisão dos sócios a todo instante, né? Que isso seja colocado como pauta estratégica do escritório. Ou seja, principalmente, eu digo para vocês, nós temos alguns escritórios, talvez alguns até aqui na sala, que tem, por exemplo, 6, 7 sócios. Quando você tem 6, 7 sócios, pensem, é uma massa crítica, é um conjunto de visões muito diferentes, bastante grande, né? Então, eu conseguir consenso com um grupo desse significa eu ter muito bem alinhado o que é esse escritório. Do contrário, se eu não tiver isso, vocês têm um risco de perderem muito tempo em inúmeras discussões minúsculas ao longo da trajetória do escritório. Quando a gente combina esse conteúdo dessas decisões e uma melhor forma de tomar dessas decisões, é aí, sem dúvida nenhuma, que eu vou utilizar o máximo potencial desses sócios na sociedade. É aí que eu vou utilizar o máximo potencial em prol do negócio, em prol da sociedade, em prol do crescimento do escritório de vocês. Fernando, quem quer trazer aí? Me parece que tem algumas perguntas, por favor. Sim, tivemos algumas. Bom, boa noite a todos. O Francisco, ele fez um questionamento aqui interessante. Na sua opinião, qual a periodicidade adequada para que os sócios se reúnam? Né? E qual o formato dessas reuniões? Boa. Vamos lá. Tão importante quanto a periodicidade e tal é a questão do conteúdo e de como é feita, ou por que e como são feitas essas reuniões. Nós sempre recomendamos que os escritórios, mesmo aqueles pequenos, tenham um comitê gestor, né? Então, o que é um comitê gestor? Como o próprio nome diz, um grupo de pessoas ali, de sócios, normalmente, ou eventualmente que se incluam um gestor financeiro ou outros gestores do escritório, que se reúnam com uma certa periodicidade para deliberar sobre temas importantes do escritório. Essa frequência de que os sócios se reúnem depende do caráter das decisões a serem tomadas. Exemplo prático. É fundamental, ou pelo menos é muito importante,
que os sócios se reúnam semanalmente para fazer repasses de providências operacionais ou coisas que estão ali, como a gente costuma dizer, pipocando e que precisam ser decididas rapidamente, devolutivas, colocar ali todo mundo no mesmo ritmo e por aí vai. É absolutamente fundamental que esses sócios se reúnam numa periodicidade mensal para assuntos como a análise de resultados financeiros mensais. Aliás, digo para vocês, viu? Infelizmente, boa parte dos sócios, boa parte dos escritórios que a gente conhece não faz análise de resultados do escritório. Normalmente, você tem ali um sócio mais afeito aos números, ele pega esses números e manda para as pessoas. Manda, ninguém olha, ninguém discute, consequentemente, é uma informação inútil. Desculpem, informação só tem valor quando, de fato, é utilizada para aprendizado e tomada de decisão. Se não é utilizado, não faz sentido, é uma perda de tempo. Então, mensal para isso, e aí numa base provavelmente anual, para você fazer ou refazer, reprogramar estrategicamente o escritório ao longo do tempo. Você repensar essas questões estratégicas que eu estou colocando aqui. Quando você faz isso, quando os sócios do escritório fazem essas reuniões, com método, com pauta, com formato, com metodologia, não tem dúvida, as divergências no dia a dia elas diminuem muito, porque as convergências, por outro lado, são muito mais aprofundadas, são muito mais geridas e por aí vai. Então, espero ter respondido aí quem respondeu. Tem mais alguma colocação aí, Fernando? Tem. Marcos Próspero, eu já volto aí contigo. Vou seguir aqui a ordem, mas só para aproveitar o gancho aqui do Alexandre, que eu acho que não deixa o Marcos fazer, não, que o Marcos vai fazer alguma que eu não saiba responder. Eu conheço, a intimidade é terrível, ele vai colocar aquela bem capciosa. Não, foi apenas um comentário, não foi uma pergunta, só um comentário. Mas já volto aí contigo, Marcos. Mas só para aproveitar o gancho do Alexandre, que tem a ver com o que você estava comentando, ele está perguntando aqui a melhor formatação das pautas, né, dessa reunião. Se existe aqui, provavelmente, alguma regra ou algum padrão para estabelecimento dessas pautas? Veja, eu digo assim, quando a gente fala principalmente em ter comitês formados ou comitê gestor, óbvio que isso varia bastante do tamanho do escritório, da quantidade de sócios e tudo mais, mas existem algumas pautas que, para mim, elas são obrigatórias e recorrentes no escritório de advocacia. Sem dúvida nenhuma, a análise de resultados é uma delas. Assim, eu não concebo um escritório que não faça uma análise de resultados mensal, não concebo, e digo isso que acontece com muita frequência, infelizmente. Mas como é que é mais ou menos como você dirigir um carro e nunca olhar se você tem combustível suficiente ou não. É um belo dia, você está no meio da estrada, para o carro, você fala, mas como parou? Parou, você está sem combustível. Combustível do escritório, antes de mais nada, é o financeiro. Quem te dá o norte do que fazer, do que não fazer, em grande parte é o financeiro. Então, imprescindível uma pauta estratégica financeira contínua e por aí vai. Sem dúvida nenhuma, um assunto recorrente é prospecção, né? E aí, de novo, muitos escritórios não colocam isso como uma coisa sistemática, colocam como uma coisa esporádica ou que fica muito dependente de um ou outro sócio, péssimo, né? É fundamental. Eu costumo sempre dizer, bateu o bumbo, vamos lá, quem a gente vai atacar, quais são os clientes, quais são os próximos, quais são as ações, quem estava definido para fazer, fez, não fez, que resultado conseguimos. Então, uma pauta de prospecção absolutamente fundamental. Uma terceira que eu diria aí, gestão de pessoas, né? Ou seja, como é que, de algum modo, eu coloco para fazer avaliação de desempenho, como é que as pessoas estão conseguindo resultados ou não, quem são as pessoas que estão no escritório, que valorizam, que não valorizam, como é que estão as premiações dessas pessoas. Então, pelo menos essas 3 pautas, eu diria que são absolutamente vitais para o escritório, sem prejuízo de alguns outros temas, como eu vinha falando anteriormente. Vai lá, Fernando. Vai lá, Marcos, passo a passo direto para você. Não, obrigado. Meu comentário só, como é uma área de muito trabalho em time, um trabalho que é muito difícil você quantificar as contribuições, né?
Então, muitas vezes, tem enormes discussões aí de quem contribuiu mais, quem originou, quem trouxe, quem fez a diferença, quem não fez, né? E aí a briga de valorização do time, quer dizer, na experiência de vocês, o que pode ser utilizado para minimizar essas discussões, né? Porque elas podem se tornar cada vez maiores. Podem sim, é bem verdadeiro o que você está colocando. A gente usa muito indicador de desempenho. Tá? A gente tem, quando a gente faz a implantação da política de gestão de pessoas, a gente tem um capítulo específico para mensurar resultados do escritório, das áreas e, eventualmente, das próprias pessoas. O próprio exercício de você definir e estabelecer esses indicadores é impressionante quanto ele gera uma percepção da operação, uma visão da operação muito diferente e que, normalmente, os advogados e sócios não estão acostumados. Então, assim... Confirmando. Sebastião, travou para todos ou só para... Sim, travou. Era eu. Travou e agora caiu. Ixi. Problemas, esse é o nosso problema da vida. Tem coisas que são mais ou menos óbvias, tá? Não são tão evidentes. Voltou? Sebastião, você deu uma travada. Já voltei? Perdemos uns 20 segundos aí da sua fala. Então tá. Então, só para complementar, eu estava falando que o próprio processo de você formular esses indicadores dá uma compreensão muito diferente da própria operação, coisa que os advogados, coisas que os sócios não estão muito habituados a olhar a sua própria operação dessa forma. Se eu fizer uma comparação esdrúxula com uma fábrica de parafuso, com absoluto respeito ao que eu estou falando aqui, mas uma fábrica de parafuso, as pessoas estão acostumadas, você tem lá um engenheiro de processo, né, que está acostumado a fazer mensuração de tempo de trabalho, de produtividade e por aí vai. Na advocacia, quando a gente fala isso, é uma coisa meio estranha. Ora, eu não estou querendo desvalorizar a profissão e o trabalho fazendo a comparação com a linha de produção. Eu só estou querendo dizer que, de alguma forma, eu preciso quantificar, de alguma forma eu preciso mensurar. Tem uma máxima aí básica, lá dos anos 70, 80 da administração, que fala: aquilo que eu não mensuro, eu não gerencio. Aquilo que eu não gerencio, eu não melhoro. Parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio, mas a gente não faz. Senão, eu estava ontem mesmo com o escritório e a gente falava sobre isso, é engraçado. É engraçado que eles falavam assim sobre tempo. Poxa, mas será que vale a pena mesmo mensurar o tempo e tal? Porque eu tenho clareza daquilo que eu faço. Eu digo, tome muito cuidado com essa afirmação da clareza daquilo que eu faço. Eu estou cansado de ver inúmeras vezes as pessoas trabalham muito, não é que estão ali fazendo corpo mole e tal, mas não sabem onde estão indo o seu tempo. E a advocacia, a gente vende basicamente duas coisas: tempo e conhecimento. E as duas estão intrinsecamente ligadas. Então, assim, mensurar a produtividade, mensurar o desempenho é um capítulo fundamental quando a gente fala, seja na política de gestão de pessoas, seja na estratégia do escritório, e por aí vai. Não sei se eu respondi. Geração de valor, né? De nada adianta dedicar muito tempo e ter muito conhecimento se isso não se transforma em algum valor, né? Perfeito. Como se diz, né? O cliente nunca vai pagar você para resolver o não problema. Que problema, afinal de contas, você está resolvendo? O que você está contribuindo de fato com ele? É disso que a gente está falando em última instância. Extrapolei. Uma rapidamente, só para não deixar que o Sandro sem uma resposta. Com relação à distribuição de lucros dos sócios, é melhor realizá-la mensalmente, trimestralmente ou semestralmente? Boa pergunta, Sandro. Boa pergunta. Vamos lá. Famoso PSDB da década de 80. Depende. Né? Veja, quando a gente fala de fato da distribuição de lucro, com perdão da redundância, de fato, que não é aquela remuneração, porque às vezes você tem a distribuição de lucro que se confunde com o pacote de remuneração fixa ali do advogado, do sócio e tal. Quando é distribuição de lucro que corresponde a um exercício, quando eu... Vai lá. Obrigadão pela presença, Marcos. Quando a gente fala de resultado de fato, quando eu falo de participação dos resultados de fato, ora, eu preciso de um tempo maior
para conseguir apropriar, para conseguir fazer essa mensuração do lucro. Do contrário, o que pode acontecer, e todos vocês já devem ter visto acontecer isso, no mês você teve um monte de clientes que ou pagaram atrasado, ou convergiram e entrou tudo naquele mês, tem um pico de resultados fantásticos. E aí, você vai distribuir naquele mês, e no mês seguinte, que teve 3 clientes que eram para te pagar e não pagaram e atrasaram, o que você faz? Pede contribuição do sócio para fazer o pagamento das contas das despesas fixas, não faz sentido. Então, faz mais sentido, isso é o que a gente, em geral, mais recomenda. Há exceções, naturalmente, mas o que a gente mais recomenda é que seja uma periodicidade, no mínimo semestral, semestral ou anual. Tá? É essa, em geral, a nossa posição. Você tem uma estabilidade maior no resultado e isso facilita a sua distribuição. Espero ter te respondido aí, Sandro. Bom, com relação às perguntas, foram essas, por hora, pelo menos. Gente, vamos lá. Só para a gente fazer o nosso fechamento aqui, novamente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu queria solicitar gentilmente aí, todos vocês, se puderem, sigam lá nas nossas redes sociais. Temos lá o nosso LinkedIn, temos nosso canal do YouTube, que sempre tem bastante coisa lá. E não esqueçam, anotem essa agenda, dia 9 de agosto. 9 de agosto a gente tem um evento muito especial, vocês vão ser convidados. Tiago, prazer em revê-lo aí, estou vendo. Aliás, o senhor vai ser especialmente convidado, aguarde aí. E estaremos juntos em breve, então. Eu não poderia perder essa webinar. Eu estou com Covid, estou uma semana aqui trancado em casa sozinho, já estou melhor, graças a Deus. Caramba! Por isso a câmera fechada. Pô, e a cara não está das melhores, já não é muito... Mas, enfim... Melhoras aí, rapaz. Obrigado, bom te ver que você está... Sebastião e Fernando, obrigado mais uma vez. Aí um abraço a todos os colegas que participaram também. Foi muito bom. Melhoras, grande abraço aí, viu, rapaz? Para todos vocês aí, os demais, grande abraço para todos vocês aí. Nos vemos em breve. E não esqueça, amanhã nós temos os materiais disponíveis lá. Grande abraço. Boa noite a todos.